O selênio é um mineral que existe na natureza. Quase não damos por ele, contudo, este micronutriente é indispensável para a saúde. Atua no sistema imunitário, tem funções antioxidantes e de regulação de glândulas, como a tiroide. Unhas enfraquecidas e cabelo baço são primeiros sinais de falta de selênio, que pode ser responsável também pelo aumento do risco de doenças cardiovasculares ou de cancro. Ainda desconhecido de muitos, este micronutriente é fundamental no nosso organismo. Faz parte da estrutura de 25 moléculas que se chamam selenoproteínas, que têm um papel fundamental a diversos níveis, não só a nível do sistema imunitário, a nível da função da tiroide, e têm um papel extremamente importante a nível antioxidante. Se as vantagens para a saúde são muitas, por que é que a dieta da população portuguesa apresenta baixos níveis deste mineral? Foi a esta pergunta que a Catarina Galinha quis responder. Fomos a regiões diferentes, escolhemos vários cereais, sendo que o trigo foi o mais relevante. Reduzimos os grãos de trigo ou dos outros cereais a farinha, analisámos a farinha e determinámos a quantidade de selênio. Escolhemos também uma pequena quantidade do solo agrícola onde esses cereais estavam cultivados. Também se mostraram solos pobres, portanto, estamos a falar de valores baixos de selênio. Porque o trigo é o cereal mais consumido pelos portugueses, Catarina Galinha analisou-o tal como aos solos onde é cultivado. Ao concluir que existe déficit de selênio, procurou soluções. É possível aumentar a quantidade de selênio no trigo, tanto quer da forma de adição ao solo, quer na forma de adição através da rega. Na fase de rega, conseguimos aumentar a quantidade de selênio no grão até 40 vezes e na adição ao solo conseguimos aumentar até 20 vezes. Os solos portugueses não são uma exceção. Há vários países com o mesmo problema. A Finlândia é um exemplo onde a legislação obriga ao uso de selênio nos fertilizantes. Portugal ainda está longe desta realidade, mas a importância deste micronutriente parece inquestionável. Embora, como tenha referido, a dose diária recomendada, ou o valor de referência para o selênio, esteja estabelecido como 155 microgramas, este é, obviamente, um valor mínimo que a população, de uma forma geral, deve ingerir. Um fumador precisa de ingerir mais selênio para uma maior proteção antioxidante. Uma pessoa que tenha uma doença, uma disfunção da tiroide, deve ingerir maiores níveis de selênio. Podemos pensar noutros grupos, como os doentes celíacos, que precisam de ingerir mais selênio. Portanto, obviamente que poderá haver necessidade de ingerir níveis superiores, na ordem de 100 microgramas por dia, por exemplo. Antioxidante e essencial na defesa do sistema imunitário, o selênio existe como suplemento e está presente em alguns alimentos, como nozes, linguado, cogumelos ou fígado, sendo a castanha do Brasil a mais rica neste mineral. Em Dicionário da Saúde, esta semana, o convidado é um médico de família, Miguel Baião, especialista em medicina integrativa. Olá, Dr. Miguel. Viva. Eu, para além da medicina integrativa, sou assistente graduado em clínica geral, que foi sempre a minha área de base, e depois comecei a estudar outras áreas. São áreas muito interessantes no sentido daquilo que eu acho mais precioso no corpo humano, que é a integração dos elementos todos e dos órgãos todos e integração na natureza, no sítio onde estamos. E qual é, então, a importância dos micronutrientes no nosso organismo? Os micronutrientes têm uma importância vital. Aliás, como a maior parte dos fenómenos são realizados ou impulsionados ou cofaturados ou catalisados por esses micronutrientes. O que é que eles fazem a nível dos neurotransmissores, por exemplo? A nível, por exemplo, dos neurotransmissores, eles vão impulsionar o bom funcionamento das reações químicas. Nós, ao ingerirmos, por exemplo, o triptofano, que vai dar origem ao 5-triptofano, que vai dar depois origem à serotonina, que é no neurotransmissor, enfim, da moda e que toda a gente quer ter em boas condições para estar bem disposto, para estar alegre, para a vida ter sentido, depois o restante vai ser transformado em melatonina.
Mas pelo caminho, para que se realize essa cascata, são precisos micronutrientes, vários, magnésio, vários subprodutos, determinadas vitaminas do complexo B, e assim sucessivamente se vão formando as cascatas todas no organismo. Daí a importância... Esses são os mais importantes para o equilíbrio. Claro, por isso é que os oligoelementos têm essa importância capital, porque vão ser utilizados, por exemplo, em reações enzimáticas. Temos um oligoelemento, o zinco, que é interessantíssimo porque ele entra em mais de 200 reações químicas. Temos o magnésio também, que entra em mais de 200 reações químicas. Daí a importância destes... Na nossa alimentação diária, onde é que os podemos encontrar? Pontualmente, os mais importantes. Sim, os mais importantes podemos encontrar naquilo que hoje se chama, com alguma propriedade, alimentação orgânica, alimentação biológica, fugindo um bocadinho à utilização de determinados químicos que são inibidores do sistema. Funcionam muitas vezes com aquilo que hoje já se chama os inibidores das reações químicas. E aí a importância da alimentação mais orgânica e biológica, portanto tudo o que são hortaliças, verduras, couves, a própria carne de boa qualidade, o peixe de boa qualidade, para quem quer utilizar a carne ou o peixe. No entanto, não nos podemos esquecer que há um empobrecimento brutal dos terrenos. Como acabámos de ver na peça sobre o selénio. Exatamente, mas sobre outros nutrientes. Há estudos que permitem dizer, por exemplo, repare, neste momento uma das situações complicadas são as depressões e são os problemas de origem psíquica, psiquiátrica, tristeza, tudo isso, está ligado a um grande empobrecimento nos elementos de vitamina do complexo B. Não havendo vitaminas do complexo B, nós não podemos... Nessas alturas faz sentido abusar dos suplementos? Ou é preciso ter cuidado? Abusar nunca. O nosso organismo vive de equilíbrios. Portanto, eu nunca posso abusar, nem dar uma informação errada ao organismo. Quando eu digo abusar, é tomar frequentemente, ter uma toma diária? Isso até pode fazer mais do que uma. É preciso analisar o corpo humano, que está à minha frente, que nós vamos analisar, ver o seu biotipo, que como se manifesta, e depois utilizar então alguns oligoelementos ou suplementos que sejam adaptados, mas de boa qualidade. No caso do selénio, o nosso solo é fraco a nível do selénio? O selénio, o zinco. E qual é a importância deste selénio, por exemplo, a nível das doenças cardiovasculares? O selénio hoje permite-nos tirar algumas conclusões importantes em relação ao selénio. Primeiro, numa determinada época havia uma quantidade equivalente a 90 microgramas. Neste momento existe 35, portanto temos que suplementar. Em que áreas é que o selénio é muito interessante? Muito. Nas doenças infectocontagiosas graves, em neoplasias. Nós podemos ajudar muito na situação da neoplasia. É claro que o doente terá que ir para a quimioterapia, para aquilo que, do ponto de vista oncológico e científico, for o mais aconselhado. Mas se o corpo não estiver preparado, nunca vamos ter resultados satisfatórios. Portanto, aí ele é muito importante. Nas doenças cardiovasculares, há estudos que permitem, sozinho, selénio, associado ao zinco, ou associado ao Q10, que tanto se fala, temos resultados fantásticos na prevenção de doenças cardiovasculares. As situações de marcadores de risco cardiovascular diminuem bastante. A nível de infarto, a nível de aterosclerose, a situação melhora bastante. Muito bem, doutor. Muito obrigada por ter trazido aqui estas novidades sobre os micronutrientes. Foi um prazer. Que tão importantes são a nível dos neurotransmissores. Cuidado. Sim, senhor. A fibrilhação auricular é um tipo de arritmia cardíaca com batimentos rápidos e irregulares. O coração bate acelerado, causando riscos para a saúde. A fibrilhação auricular é a arritmia mais comum na população, responsável por 1 em cada 6 AVCs. No próximo programa, estamos aqui para o ajudar a identificar esta arritmia. Usem nas vossas vidas o que aprenderam connosco, cuide de si e até para a semana.